Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando nesse último dia do ano, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde, você já sabe, né? Quem nos conhece sabe que é para promover saúde, estimular bons hábitos de vida, como boa alimentação, um mínimo de gordura, carboidrato, açúcar demais, evitar os vícios como fumo, álcool em excesso, fazer atividade física, todos, independente da idade ou da condição física, se movimentar, né? É importante. Uma boa noite de sono, importante dormir, não prive seu sono, porque pode dar problemas físicos e mentais. Também é importante você procurar ajuda médica sempre que estiver doente. As doenças, no início, elas são bem melhores tratadas do que quando elas estão muito avançadas. Então, não espere piorar muito para procurar assistência médica, né? E hoje, último dia do ano, eu quero desejar um feliz 2024 para vocês, ouvintes da FM Padre Cícero. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo, na operação de som, e nossa convidada já está aqui, eu vou apresentá-la. É uma pessoa muito querida minha, que eu conheço há muitos anos, né? E que, graças a Deus, eu consegui o contato dela, muito tempo que eu gostaria de chamá-la para participar do nosso programa numa data especial, que é o último dia do ano. Estou falando da doutora Janaína Raquel. Doutora Janaína, ela é formada em Medicina de Família e Comunidade. Também ela é formada em Clínica Médica, residência. Tem especialização em preceptoria de residência médica no SUS, regulações em saúde no SUS, atuando como médica de família e comunidade em Jardim, aqui pertinho, Jardim. Ela também faz clínica médica no Hospital Regional do Cariri, desde 2010. É supervisora do programa Mais Médicos desde 2014 e tem um ambulatório de clínica médica no SAME, desde 2021. Que bom, né? Doutora Janaína, clínica médica, médica da família e comunidade, veio falar o tema Cuidando da Vida com Saúde e Fé. Bom dia, doutora Janaína. Obrigado, viu, por ter vindo. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, Carlos Eduardo. Que alegria, que prazer estar aqui, frente a frente, não sendo separados por pacientes, por consultório, né? Mas por um momento em que a comunicação ela vai ser, ela é primordial, principalmente quando a gente passa a unir esses dois temas, né? Saúde e fé. E é com muita alegria, doutor Pérez, que eu estou aqui, fui sua aluna. Sempre eu tive com muito carinho, muita consideração. Inclusive, minha mãe mandou um forte abraço para o senhor. Minha mãe é sua paciente, sua fã. Oh, maravilha! Um abraço para... Como é o nome dela que eu esqueci? Conceição Ferreira. Com Dona Conceição Ferreira, um bom dia, feliz 2024 para a senhora e sua família, viu? Estou aqui com sua filha, que lhe enche de orgulho e a todos nós, né? Doutora Janaína. Doutora Janaína, ela tem 4 filhos. Qual é o nome dos seus filhos, que eu já esqueci? A mais velha, Bianca Justo, tem 16 anos. Amanhã completa 17 anos. Amanhã, é o nosso presente, foi o nosso primeiro presente. Primeiro presente de Deus. No matrimônio, né? Isso. Foi o nosso primeiro presente, a Bianquinha. A Bárbara Justo, que tem 15 anos. E Beatriz Justo e Ronesson Filho, que é um casalzinho de gêmeos, que tem 12 anos. 4 filhos. De um casamento que eu acompanhei no início, eu lembro você e o Ronesson, você residência de clínica médica e o Ronesson residência de pediatria, não é isso? Sim, isso mesmo. Mas os
planos de Deus não são os nossos planos, né? Sim. Deus tem mistérios, né, que a gente não compreende, a gente sofre, né? Exatamente. Então, gostaria que você falasse como está sendo sua vida criando essas 4 crianças, sem a presença do seu esposo Ronerson. Pronto, vamos lá. Para falar desse momento assim de educação, de criação hoje, né? Acho que eu preciso me voltar ao início, né? Exato. Nós tivemos uma relação de namoro de 7 anos de namoro, depois de 14 anos de matrimônio. E a nossa relação, ela sempre foi uma relação muito saudável, né? Assim, nós fomos, primeiro que tudo, amigos. Começamos uma relação de amizade, de colegas, que nós estudávamos na mesma turma de faculdade. Então, foi uma relação que ela foi se firmando no que é base, né? No que é estrutura de base mesmo, para uma união. Nós fomos amigos, fomos colegas, e depois veio aquela admiração que vai além da amizade, né? Vai além do lado profissional, e despertou esse olhar um para o outro como homem e como mulher. E nós começamos a namorar, e essa relação sempre foi muito respeitosa, muito fiel. Foi realmente uma relação de Deus, uma relação que Deus colocou assim para unir. Eu lá da Paraíba, né, de Cajazeiras, Paraíba, ele lá do sul mato-grossense, de Bataguaçu, então era improvável que nós fôssemos nos encontrar. Se conheceram na faculdade? Nos conhecemos na faculdade, fora do Brasil. A nossa formação básica, ela não foi no Brasil, nós fizemos a faculdade em Cochabamba, na Bolívia, e era improvável, né? Para os planos humanos era pouco provável que nós pudéssemos nos unir, e Deus nos uniu. E eu sei que Deus nos preparou desde esse princípio, né? Desde o momento em que nós cruzamos os olhares diante do olhar de Deus. Na turma, tinha quantos brasileiros, mais ou menos? Naquela época eram muitos, eram uns 40, 50, e tinham várias turmas de medicina naquela época. A gente não tinha, foi o quê? 98, não, 2004. Ai, estou confundindo as datas. 2004 foi o ano de formação. Foi em 98 que nós fomos para lá, né? Nós começamos a faculdade. E naquela época não tinha tantas turmas de medicina aqui no Brasil, não tinham tantas faculdades de medicina aqui no Brasil, eram mais universidades públicas, e não tinha no interior, eram basicamente nas capitais, né, dos estados. E depois de um longo processo de tentativa, tentei vestibular por mais de 4 anos, foram 6 anos, se não me engano. E depois de muito fracasso, muita decepção, e eu sem entender quais eram os desígnios de Deus, vendo muitos dos meus colegas passarem, dos meus amigos passarem, e eu ficando para trás, ensinando os meus colegas, ensinando os meus amigos, e ficando para trás, e sem entender esses desígnios, né? E do mesmo lado estava Ronerson também na mesma situação. E lá nós nos encontramos, né? E para nossa felicidade, depois de 3 meses, 4 meses, nós começamos a namorar, e namoramos por 7 anos e viemos a casar, né, já depois de formados, quando viemos fazer o internato aqui em 2003. E depois disso, nosso caminho foi sendo trilhado profissionalmente por aqui mesmo, apesar de não sermos cearenses. Mas eu, na minha infância, eu morei aqui no Juazeiro até os 10 anos. Nasci na Paraíba, mas fui criada aqui no Ceará, aqui especificamente no Juazeiro. Sua mãe mora aqui? Meus pais moravam aqui desde a minha infância. Depois dos 10 anos é que a gente retornou para Paraíba. Sim. E depois, quando a gente estava no internato, a gente retornou para aqui para o Ceará. Ele veio comigo, porque nossa turma se organizou, né, para vir para fazer o internato. Nós conseguimos, na época, um convênio com os hospitais aqui, e ainda não tinha nem turma de medicina aqui na época formada, ainda estava por se formar a primeira turma de medicina, na época só pela UFCA, e que na época era o UFC, né? Não era o UFCA naquela época. Exato. E depois disso nós fomos trilhando um caminho de residência dentro da faculdade, e eu
na verdade, eu comecei já na medicina de família primeiro. E comecei a trabalhar lá em Jardim, quando fiz um concurso, né? E depois disso, eu achei que meu internato de clínica médica não tinha sido suficiente e quis agregar um pouco mais, mas para voltar para a medicina de família. Sim. E assim, como eu falava, né? Voltando para a nossa relação. Nós sempre fomos assim um casal muito nós não éramos mundanos, né? Nós sempre fomos assim muito família, não tínhamos vícios, sempre íntegros nas nossas ações, honestos, né? Eu digo que nós éramos pessoas boas, mas nós ainda não trilhávamos um caminho espiritual com Deus. E nessa nossa relação, né, nós nunca também nos privamos da nossa maternidade e paternidade. E aí a gente deixou realmente virem os filhos, tanto quanto Deus nos permitisse. Deus nos permitiu aí 3 gravidez, né? Graças a Deus ele teve a oportunidade também de, pelo menos até os 7 anos, acompanhar nossos filhos mais novos, e nossas filhas mais velhas também tiveram uma grande oportunidade de tê-lo como pai por alguns anos, mesmo que não fossem a quantidade de anos que nós sonhávamos. Que a gente, quando casa, assim, quando vem de uma relação muito tranquila, muito boa, muito estável, a gente pensa, sonha com o casamento assim para o resto da vida mesmo, né? Como foi o da minha avó, foi casada por mais de 50 anos. E era isso que a gente sonhava para a gente. Mas nem sempre nossos sonhos são os sonhos que Deus tem para a gente. E é como o senhor disse, né? Há muitos mistérios e, graças a Deus, há esses mistérios entre o céu e a terra. Porque já pensou, se nós soubéssemos as respostas para tudo, se nós tivéssemos as certezas de tudo, como seres humanos, né? Como ser humano, quem acreditaria em Deus? Não haveria necessidade, né? O ser por si só, o ser humano por si só, teria todas as respostas e assim se consideraria próprio Deus, né? Mas graças a Deus existem esses mistérios. E nós, como obedientes, nós nunca fomos de questionar, até na doença, né? Ronesson, quando adoeceu, Ronesson tinha 43 anos, nós víamos de umas férias lá víamos da casa dele, né? Todo ano a gente ia, passava pelo menos 3 semanas ao mês com a família dele lá no Mato Grosso do Sul, e nós víamos de umas férias de janeiro, e em fevereiro Ronesson começou a apresentar aparentemente uma mudança na cor da pele, e eu percebendo aquilo, ele achava, não, é coisa da tua cabeça, é coisa de clínico, isso não tem nada a ver. Não. Isso foi ficando muito aparente, né? E quando eu disse, não, amor, tu realmente não tem alguma coisa estranha, tu tá ficando ictérico, é discreto, mas vamos fazer uns exames. Isso foi no final de semana. E no mesmo final de semana, fazendo alguns exames, a gente descartou algumas possibilidades, né? Principalmente problemas infecciosos. E, apesar dele não ter sintomas nenhum, durante a semana a gente começou um processo de investigação. E em menos de uma semana nós estávamos com o diagnóstico de que ele estaria provavelmente com a neoplasia maligna. Assim, era muito provável que fosse maligna, pelas características do tumor, de vias biliares. E aí foi uma peregrinação, né? Desde desse período aí de uma semana, nós viajamos já em seguida para São Paulo para ver o que era que poderia ser feito. Colangiocarcinoma ou outro? Foi um colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma, né? E às vezes dá uns brancos assim. Exato. Foi um colangiocarcinoma. E aí, de prognóstico, um prognóstico muito ruim, né? Muito reservado, ali 2, 3 meses de vida no máximo. Ai, meu Deus. E nós ainda tivemos 7 meses. Graças a Deus nós tivemos 7 meses, e esses 7 meses parece que foram longos anos.
não de sofrimento, não só de sofrimento, de tristeza, de angústia, de uma expectativa pela morte, que estaria muito, muito próximo, né? Mas de muito crescimento, de muito mais aproximação, de muito mais crescimento na maturidade espiritual. Nós conseguimos, junto com os filhos, né? Porque desde o início a gente tentou não esconder, né? Que eles pudessem realmente passar conosco o que era próprio estava sendo próprio da nossa família, né? Eles não poderiam estar sendo enganados, de repente serem surpreendidos com a morte, com a ausência do pai, né? Então, elas na adolescência, os menores iam ainda ali com 7 anos de idade. E a gente sempre lidou muito com a verdade, né? A verdade em todos os seus aspectos, mesmo que viesse nos trazer ali uma angústia, um sofrimento, uma tristeza. E Deus nos ajudou, assim, eu digo que a gente viveu de uma divinoterapia. Graças a Deus. Porque foi incrível, assim, cada coisa que Deus colocava nas nossas vidas naquele momento, para que a gente entendesse, não, eu estou aqui, eu estou com vocês, o mínimo que eu puder, o mínimo que vocês puderem sofrer, eu o farei. Né, porque o peso maior da cruz ele estava ali carregando, né? Nós apenas estávamos passando por um processo que foi natural para a nossa vida, né? Não foi a doença nele não foi uma doença que foi provocada, procurada, estimulada, né? Foi um processo natural e apesar de ser aquele homem, né? Ai, meu Deus, o meu José um grande pai, um grande homem. Eu entendo. Íntegro, sensato, paciente, tolerante, justo, muito agradável aos olhos de Deus, muito agradável. Mas que cumpriu a sua missão, na paternidade, na amizade, no matrimônio, na fraternidade, né, como filho. E cumpriu assim perfeitamente. Foi na doença, ele permaneceu naquela tranquilidade, e o senhor lembra, né? Era uma pessoa muito tranquila, maravilha. muito passiva. E era daquele jeito, doutor Pérez. Ele era paz em pessoa. E assim, a gente sempre morou com meus pais, né? Meus pais, assim, tinham uma admiração, um amor, assim, um carinho. Minha mãe até hoje sofre até muito mais a perda da vida dele do que a perda da vida do meu pai. E minha mãe, às vezes, perguntava, Janaína, Ronison não faz nenhuma reclamação, nem dentro do quarto, assim, ele não diz nada, não fala. Uma briguinha salutar. Não, era aquela pessoa. E ele se manteve assim por todo momento da doença. Aquela pessoa muito tranquila, muito passiva. E aquilo me ajudou muito, né? Me ajudou muito a intermediar aquele nosso momento com os nossos filhos. E o que a gente desejava e o meu maior temor era meus filhos não compreenderem. A gente, como adulto, né, tem mais consciência. Exatamente, consciente, mais maduros e primando muito pela obediência. Nós sempre fomos muito obedientes assim, a tudo que nos era colocado. Sempre que nos foi colocado, nós sempre procuramos assim caminhar apesar de não ter esse caminho espiritual na igreja, muito próximo como hoje eu e meus filhos vivemos, mas nós sempre fomos assim homens bons, né? Nós sempre caminhamos realmente na obediência, na fé, com caridade. E naquele momento a minha maior preocupação era meus filhos não terem uma má impressão de Deus, meus filhos não mudarem a concepção do que era Deus para a nossa vida desde o início, né? Quando nos uniu, quando nos fez essa família assim, muito abençoada. Nós sempre fomos muito agraciados. Tudo que nós tivemos sempre foi mais até do que nós merecemos. Vivemos realmente uma harmonia, assim, uma felicidade plena no que diz respeito à vida aqui na Terra, né? Porque a plenitude da felicidade a gente só vai quando a gente realmente contemplar a face de Deus lá no céu, né? Mas aqui na Terra o Senhor nos fez viver uma alegria muito grande, uma graça muito grande, por tudo que Ele fez por nós, muito mais do que nós esperávamos, desejávamos, sonhávamos.
e mesmo que tenha sido até só aquele momento. Então, minha preocupação, né, naquele momento era realmente as crianças. Então, eu chegava, conversava com elas, dizia o que era que estava acontecendo, as probabilidades do que poderia ser obra de Deus em se tratando de um milagre, né, físico mesmo, de uma cura, e os milagres que poderiam ser na nossa vida caso não acontecesse isso. Da morte mesmo se estabelecer, da gente já não estar mais com ele, e da gente continuar permanecendo, né, firme na fé, firme na oração, firme no que a gente sempre colocou como teoria, mas que até então a gente não tinha vivido na prática, que era esse amor a Deus. O amor supremo a Deus, o amor de Deus sobre todas as coisas, a gente sempre colocou isso. E eu sempre brincava com as crianças, eu dizia, olha, primeiro vem Deus, depois vem, na minha vida, né? Sempre vai vir minha mãe, que foi, através de Deus, foi quem me deu a maternidade, né? A minha vida. Depois vem seu pai, porque se não fosse seu pai, nós não teríamos tido vocês. E nessa ordem vinham os nossos filhos, né? E aí eu colocava isso, mas eu nunca imaginaria que eu pudesse medir isso em um certo momento da vida. E eu pude medir isso quando nós passamos por essa cruz, né? Nós passamos por esse momento de cruz. E era isso que eu queria deixar para eles, né? Para uma vida toda. Que Deus é soberano, Deus é sobre todas as coisas e que o nosso amor a Deus tem que ser fiel ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos amores, nos desamores, no sucesso e no fracasso, e que permanecesse essa mensagem para a vida toda. Minha preocupação era essa com eles, né? E graças a Deus, sabe, doutor Pérez, durante esse período eu permitia também, nós tivemos muitos anjos, muitos amigos, minha família, a família dele, nossos amigos que eram próximos, outros que não eram nem tão próximos, mas se aproximaram também no momento. Nós fomos resultados, assim, de muita oração. De muita oração, nós recebemos muita oração e acho que isso facilitou o nosso caminho, né? Facilitou aquele momento para que realmente nossa família permanecesse firme, né? Eu, nossos filhos, a família dele, minha família, meus pais. E assim foi. Eu sempre perguntava, minha gente, se vocês virem alguma coisa, eu perguntava para as professoras na escola ou em casa, alguns amigos, se vocês viram alguma coisa diferente de comportamento das crianças, que eu não esteja vendo, porque por mim está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas se vocês virem algo que eu não estou conseguindo ver, me acenda a luz, me oriente, me ajude, se por aí precisar de um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Mas Deus foi tão maravilhoso, assim, tão completo em tudo isso, que não foi necessário, sabe? Nossos filhos continuaram tendo notas boas na escola, continuaram com um sorriso no rosto, continuaram festejando a vida, comemorando a vida, mesmo diante de tudo isso. E nós, graças a Deus, até hoje, são 4 anos que se passaram, e nossos filhos são tranquilos, são estáveis, sabe? São crianças e adolescentes felizes. E é como se ele estivesse aqui conosco ainda. E eu pedi muito a Deus, foi uma das únicas coisas que eu pedi a Deus, né? A gente nunca questionou realmente a doença, nunca questionou o sofrimento, e eu fiz com que meus filhos também não questionassem isso, até porque Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar respostas, né? E tudo isso faz parte dos mistérios, e um dia a gente vai ter resposta para tudo isso, né? Basta a gente ter calma, paciência. Mas foi isso, foi um processo difícil, não é fácil. Às vezes um olha assim para o outro e diz, meu Deus do céu, é muita fortaleza, ou então é falta de sentimento, né? Ou então é frieza, das duas uma. Mas não é nenhuma coisa ou outra, é amor por Deus, é acreditar no que está aqui na palavra de Deus, né? No que ela nos coloca, e é viver isso. Se a gente escuta e não vive, não adianta, né? Então, foi viver realmente a palavra de Deus que nos fez fortalecer e nos fez permanecer, né, nesse caminho. Doutora Janaína Raquel, daqui a pouco ela vai contar mais outros acontecimentos, né, na sua trajetória
de médica, de mãe, de filha, de família, né? E de conversão. Como ela disse, já eram pessoas do bem, mas não eram pessoas de, vamos dizer assim, entrega total ao amor infinito de Deus, ao Espírito que consola, que invade o nosso ser, que nos dá razão de viver e alegria extrema. Ela também entrou neste processo como um chamado de Deus que ela atendeu. Daqui a pouco ela vai dizer, porque a gente tem o nosso primeiro bloco de apoio cultural, né? Isso, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais. Doutora Janaína Raquel. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Essas empresas ajudam em nossa missão. Para tornar o futuro do seu filho uma realidade, você vai precisar contar com uma escola que ensine valores, solidariedade e compromisso ambiental, em um espaço propício para que ele se sinta acolhido, respeitado e instigado a ser protagonista da própria história. Então faça a matrícula do seu filho em uma escola salesiana, pois o futuro que vocês merecem está aqui. Agende sua visita e se surpreenda com os novos projetos pedagógicos para 2024 no Colégio Salesiano São João Bosco, em Juazeiro do Norte. DDD 88 99368 2764. Participe da super promoção Natal de Prêmios e concorra a uma moto Yamaha Factor 125 0 km. Adquira já o seu cupom nas lojas participantes da promoção. Bolo Ideal, Atalaia Modas, De Camas Colchões, Farmácia Cariri, Lima Construções, Cantinho das Noivas, Pizzaria Cadelícia, Max Móveis, JM Seguros, CTPC Cursos, Neto Molas, Espetinho Líder, Escofe Calçados. Super promoção Natal de Prêmios. Sorteio no dia 1º de janeiro às 16 horas na Praça da Bíblia. Realização Adailton Ramalho Produções e Erasmo Duarte Publicidade. A magia dos desejos chegou no Natal do Arajara Parque. Durante todo o mês, o parque conta com uma tenda natalina que traz oficinas de pintura e fotos com a presença do Mickey e Minnie, além de tardezinhas musicais, aquadance e o espetáculo teatral Um Amor de Natal, especial dia 25 de dezembro. Arajara Parque, diversão em família é o melhor presente de Natal. A Sorriso Kids Family é uma clínica especializada em sorriso de criança, atendimento lúdico e muito acolhedor com o Dr. Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar. Equipe qualificada e agora também com atendimento para toda a família. Rua Padre Cícero, 423, no centro de Juazeiro. Instagram, @Sorriso Kids Juazeiro. Contato WhatsApp, DDD 88 98857 1718. A visita ao dentista nunca foi tão divertida. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511 2178 ou pelo WhatsApp 988 790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Você que está construindo ou reformando, não deixe de passar na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Os melhores preços da região em cerâmicas, revestimentos, louça sanitária e muito mais. Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em frente à entrada das Malvinas, na cidade de Barbalha. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do WhatsApp 981090927 e 98104 1174. Padre Cícero Revestimento Cerâmica.
Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção Doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Atenção, amigo, amiga da rádio. Neste mês de dezembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um kit de artigos católicos da livraria Nova Aliança. O sorteio acontecerá depois de amanhã, dia 2 de janeiro, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824, 3512-5824. Apoio, editora e livraria Nova Aliança. Lá você encontra imagens religiosas, livros, bíblias, novenas, material litúrgico, lembrancinhas e uma variedade de artigos religiosos. Praça Monsenhor Joviano Barreto, franciscano, aqui no Juazeiro. Telefone 2157-6001, 2157-6001. WhatsApp 99742-9683. 99742-9683. WhatsApp da livraria Nova Aliança. Legal, né? Pois bem, hoje nossa convidada, doutora Janaína Raquel Ferreira, é a nossa amiga, é a nossa médica de saúde da família, saúde comunitária. Ela está dando testemunho dela, eu não gosto nem de interromper, que é uma história tão frutífera, né? Tão bonita, tão cheia de sentimentos, claro, cheia de emoções, mas é uma história que é exemplo, né? Que as pessoas, quando escutam, refletem, pensam, e a maioria se toca e diz, aí está, uma pessoa que se deixou levar pela vontade de Deus, né? E transformou sua vida um santuário. Isso é muito bonito, muito bom. Eu conheci ela ainda não tem esse engajamento todo, mas ela e o Ronesson já transmitia essa paz. Os outros eram mais inquietos. Turminha boa, viu? Aquela turma da residência excelente. Mas eu gostava de vocês. Vocês sempre estavam com a gente. O Ronesson sempre ia. Talvez os horários dava para ele passar. Às vezes ele ficava lá. Teve aquela confraternização que me marcou muito. Ele estava também. Sim. Né? Então eu lembro muito do Ronesson. Lá no hospital São Francisco, hoje é São Camilo do Crato, né? Na própria faculdade de medicina de Barbalha. Eu lembro que ele ia lhe pegar, alguma coisa assim. Eu via vocês juntos lá. Ele era assim, fisicamente alto, né? Alto, então, assim, forte. já se percebia a presença dele naturalmente pela era seu estrutura, segurança. Pelo físico, né? Mas ao mesmo tempo do jeito que era imenso, assim, no tamanho, era imenso também no coração e uma simplicidade, assim, ele conseguia ser e fazer no silêncio, né? Na capacidade só de observar, de poucas palavras. Era ótimo. Um homem assim. Antes de você continuar falando um pouco da sua família, eu gostaria de que você dissesse
para o pessoal entender bem o que é a vida de um médico, né, de uma médica. Sua rotina, como é que você faz? De segunda a sexta ou de segunda a sábado? Como é seu dia a dia? Diga aí pra gente. Então, eu me formei em 2004, né? Passei por um processo de revalidação nesse período, entre 2004 e 2005, aqui já no Brasil. E já quando nós conseguimos revalidar, eu passei pelo concurso. Naquela época tinha muitos concursos nas cidades, né? E eu fiz um concurso para a cidade de Jardim, como médica de família, que já tinha feito a especialização em medicina de família, e assumi desde aquela época. Já em março completam 18 anos que eu subo a serra. Então, todo mundo do Jardim lhe conhece. Tem uma boa vivência já de lá no município. Nesse período, eu trabalhei apenas em duas UBSs, né, 2 unidades de saúde. Hoje esse ano eu retornei para uma área onde eu trabalhei quando eu comecei. Eu passei muitos anos, trabalhei 5 anos na zona rural, depois fui para a zona urbana e passei muitos anos, né? Acho que quase 10 anos na zona urbana. E agora eu retornei, depois das férias. Eu acho que foi uma missão. Como missionária agora eu também não podia estar ali apegada, né, ao comodismo, ao que era mais tranquilo, ao que já tinha ali em mãos com muito mais facilidade, né? Porque depois de 10 anos que você está numa área, numa comunidade, você lida de uma forma muito mais tranquila com as famílias, com as pessoas, com as condutas. E aí Deus me colocou numa missão totalmente avessa a isso. Me levou para a zona rural, onde eu tinha começado a trabalhar, quando eu entrei nesse concurso, né, lá em Jardim, e é uma área quilombola. Então, assim, eu pensando como cristão, né, como missionário, disse, não, Deus me colocou aqui, eu não me revoltei, não achei ruim, não, voltar para a zona rural é demais, depois de tantos anos que geralmente a gente progride, né? Exato. E para mim foi uma progressão, não foi uma regressão, de forma alguma. E eu tive muito em mente de que Deus me colocou lá novamente para fazer o que eu não tinha feito. O que eu tinha deixado de fazer, o que eu tinha deixado de ser, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano, como cristão, eu precisava retomar ao início. Mas você tem que ir todo dia, de segunda a sexta? Todos os dias, de segunda a sexta. Como é zona rural, a gente faz um horário, né, reduzido. E às tardes, eu tenho umas tardes aqui no SAMI, no Ambulatório de Clínica Médica, sim, que eu assumi o concurso também recentemente, agora em 2021. E no regional também, pelo primeiro processo seletivo, logo quando eu terminei a residência em 2010, passei por um processo seletivo e entrei como clínica médica plantonista. E aí eu tenho os meus plantões noturnos no regional, não na emergência, mas nos setores das clínicas cirúrgicas e médicas, onde os pacientes já estão internados, né? E, além disso, eu faço um serviço voluntário na comunidade, da qual hoje eu faço parte, né? Há 4 anos eu faço parte, a comunidade Aliança de Misericórdia. Barbalha. E vou, né, prestar essa assistência aos nossos filhos acolhidos, que passam por um processo de conversão, né? São dependentes químicos, ou foram dependentes químicos, e lá eles são acolhidos e passam por esse processo, né, de transformação, de conversão, de ressignificação de vida e depois de retorno à sociedade. E eu faço esse atendimento uma vez por semana também. Como você conheceu a comunidade Aliança de Misericórdia? Pronto. Eu digo que a comunidade, ela nos acolheu como um processo posterior ao evento, né, de Ronesson. Deus nos preparou no início, quando nos uniu, nos preparou quando nos formou como família, né, quando nos estruturou realmente como família, e depois nos preparou para a comunidade, né, com a comunidade. O meu primeiro contato com a comunidade, eu acho que Deus já tinha falado comigo algumas vezes. Eu já tinha ido às missas lá nas quartas-feiras, onde acontece missa e adoração.
Só que eu acho que eu não escutei a voz de Deus como eu precisava ter escutado naquela época. Então, fui umas 2 vezes com a minha irmã, que já era muito ligada à igreja, né? Vivia já uma vida espiritual mais próxima. E eu acho que naquele período eu não escutei. Só que teve um momento, né? No momento da cruz, geralmente a gente silencia e procura escutar a voz de Deus para poder seguir, né? Senão a gente não segue. E foi no leito do hospital, quando o Ronerson estava ali no seu último dia de vida, né? Estava internado já mais de um mês, estava na UTI, entubado, sob ventilação mecânica. E uma amiga, Carol, né? Trabalhava com o Ronerson, enfermeira. Eu conheci também nesse último mês, quando o Ronerson veio a falecer. Ela nos acompanhou, nos ajudou, foi muito presente também em nossas vidas. E ela perguntou se eu não queria que um padre fosse lá para fazer a última fazer uma oração, a unção dos enfermos. E já era bem tarde da noite. Eu digo, eita, Carolzinha, eu acho que é difícil, mas chama, porque eu acho que de hoje Ronerson não passa. Eu estou sentindo que hoje vai ser o último dia. E só que nesse intervalo de tempo, nesses 7 meses, nós tivemos muitas bênçãos nesse sentido, né? Nós tivemos visitas lá em São Paulo, todo o período que a gente teve lá, no hospital, ele recebia a unção, ele recebia a comunhão. Ele teve a oportunidade de, em casa, também receber a comunhão assim, quase que diariamente. Então, nós tivemos muita oportunidade naquele momento, né? Que foi o que nos fortaleceu, que nos encorajou naquele momento. E naquela noite, né, achava até que o padre nem ia mais, porque já era quase 10 horas da noite. E ele chegou. E quando ele chegou, o padre João era o padre da comunidade, né, lá da Aliança, e fez uma oração muito bonita, uma oração muito demorada, uma oração assim muito viva, parecia que ele estava vivo ali na hora escutando aquilo tudo. E fez a unção, depois conversou comigo, me deu um apoio. E ao final, eu não esqueço nunca desse dia, desse olhar, dessa voz, porque eu sabia que ali ele não era a pessoa do padre, né? Ali era a voz de Deus. E ele olhou para mim e ele disse, olhe, próxima semana nós estamos começando o nosso cerco de Jericó. Isso era uma segunda-feira, né? Na próxima quarta-feira nós estamos começando o cerco de Jericó, era em setembro. E eu gostaria muito que você fosse com sua família. E aquilo soou como voz de Deus, sabe, doutor Pérez? Aquele momento assim, aquele olhar, aquela voz, foi dizendo assim, vocês têm um novo caminho a viver. Esse é o caminho, né? Eu espero vocês lá. E assim foi. Ronerson veio a falecer na madrugada dessa noite que ele foi, né, visitá-lo. E ele, por providência de Deus, também foi celebrar a missa de corpo presente. E assim, parecia uma pessoa que já era muito próxima nossa, como ele falou de Ronerson, como ele falou da nossa família. Parecia que já era de casa, parecia que tinha nos acompanhado. E ali eu fui entendendo, né? Fui entendendo cada momento, cada palavra, cada passo que a gente precisaria dar, eu com os meus filhos. E uma semana depois nós estávamos lá, curtindo o nosso luto e começando o cerco de Jericó. E eu me lembro também que quando ele começou, né, a falar no cerco, o padre disse, você que tem suas muralhas que precisam ser derrubadas, que se encontram aqui, vamos passar por esse processo de oração, de tempo de espera, de louvor, de gratidão, de preparação. E eu pensando, meu Deus, minhas muralhas já estão no chão. E nós estávamos lá, né? Nós participamos do cerco e desde então, essa quarta-feira se tornou nossas quartas-feiras como se fossem domingos, né? Propósito de vida, foi propósito de vida para a gente se fazer presente. E depois disso, eu comecei a trilhar um caminho, né? Com os meus filhos, eu vi uma luz, assim, sendo acesa para nós. Cada um de nós fomos encontrando um lugarzinho dentro da comunidade. E hoje a gente concilia a nossa vida,
né? Eu concilio minha vida profissional com essa minha vida cristã, pela melhor escolha que eu fiz, né? Eu escolhi continuar amando a Deus e procurando ser feliz com o que Deus me deu. Eu sempre digo, eu poderia não ter casado, eu poderia não ter conhecido o Ronerson, eu poderia não ter vivido 21 anos com ele ao meu lado, ter aprendido tanto. Nós não poderíamos não ter tido nossos filhos, mas Deus nos deu tudo isso. E por que não ter gratidão? Podia ter sido só um ano, podia ter sido só um filho, né? Mas Deus nos deu muito, e a gente que começa a ver a vida de uma maneira, num plano espiritual, né, e não mais material, a gente começa a entender, assim, ter explicação para tudo, né? Deus realmente precisava me tirar a melhor parte. Verdade. E as festas das comunidades? Não para, graças a Deus. Festa de Santa Maria, Mãe de Deus, paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, comunidade do Sobradinho, Missão Velha. Tema: Maria, Mãe de Deus e Nossa, ensinai-nos a viver como escolhidos. Hoje, 31 de dezembro, domingo, 6h30 da tarde, novena e celebração da palavra. Noitários, moradores do Pontal da Serra, Vila Alejo, Palmeiras, catequistas e comunidade Mãe de Deus e Santo Antônio. Tem mais festas das nossas comunidades. Festa do Menino Jesus de Praga, paróquia do mesmo nome, bairro Novo Juazeiro. Menino Jesus, aquece nossos corações para vivermos a vocação e assumirmos a missão. 18h45, novena e missa. Presidente da celebração, Padre Ailton Araruna. Noitários, SCC, Pastoral Familiar, Pós-Matrimônio, Liga de Famílias e Comunidade Menino Jesus de Praga. Mais uma festa da nossa comunidade. Não, vamos primeiro para a matrícula para o ano letivo 2024 da Escola Figueiredo Corrêa, aqui no Juazeiro. Pessoas com deficiente, dias 4 e 5 de janeiro. Alunos de escolas municipais, 8 a 9 de janeiro. Alunos de escolas particulares, entre os dias 12 e 15 de janeiro. Mais informações através do contrato 3102-1120. 3102-1120, Escola Figueiredo Corrêa, aqui no Juazeiro. A missa da Nossa Senhora das Dores, hoje, 31 de dezembro, 9 da manhã, já teve 5, 9 da manhã, Basílica Nossa Senhora das Dores, né? 9 da manhã, meio-dia. As missas, hoje é dia da Sagrada Família, festa da Sagrada Família, graças a Deus. 16 e 19 horas, missas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Capela do Socorro, aqui no Juazeiro, 7 horas, já deve ter, está acontecendo, né? Missa da Festa Sagrada Família. E 4 da tarde, missa da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A Capela Santa Clara da Rua do Horto, 7 horas, missa da Festa da Sagrada Família. Aqui, no Salesiano, Santuário Sagrado Coração de Jesus, teve a missa das 6, está acabando. A das 9, daqui a pouco, 11h15, 4 da tarde, 7 da noite. Santuário São Francisco das Chagas, franciscano, 6 da manhã, 9 horas, 5 da tarde, 7 da noite. Comunidades pertencentes à paróquia São Francisco das Chagas. 8 horas, missa na Capela da Imaculada Conceição. 5 da tarde, missa na Capela Santa Clara. 5 da tarde também, Capela Santa Cecília. 19 horas, Capela Rainha da Paz. Basílica Nossa Senhora das Dores, já foi dito. Capela de Socorro também. Pronto, são as diversas, as que mandaram pra gente, né? Quem esqueceu de mandar, vê se manda ainda para ver se dá tempo pra gente anunciar, né? É isso aí, tem toda essa programação. Hoje é um dia que a gente encerra nossa trajetória nesse ano, que teve coisas boas e ruins na vida de todas as pessoas, é assim mesmo. Mas é como a doutora Janaína falou, a gente tem que olhar o mundo não com os nossos olhos
de tristeza, de crítica, de lamentação, de mamúria, tudo. A gente tem que olhar com os olhos de Deus. Deus tem a sua missão no sentido de plano para cada pessoa. E a pessoa não pode mudar esses planos, porque nós somos livres, mas a nossa liberdade pode fazer a gente, por exemplo, antecipar as coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma muito, uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que faz o mal, ela pode antecipar o seu tempo na terra. Isso não é bom. A gente tem que viver conforme os planos de Deus para cada um, na paz. Então, vamos fazer o bem a todos, independente, né, do que essas pessoas são nossos amigos ou não, porque essa é a nossa missão na Terra, amar os outros como Deus nos ama. E por isso que a gente trouxe essa pessoa especial, a doutora Janaína, para falar sobre a sua vida profissional e a vida, que é muito mais do que a profissão, e que influencia diretamente na profissão. Para ser uma boa médica, precisa ser uma boa pessoa. Para fazer o bem, precisa ser um bom cristão. Ah, mas só o cristão que faz o bem? Não, qualquer pessoa tem a semente de Deus, né? Deus é pai de todos, cristãos e não cristãos. Mas os cristãos estão dando a resposta à vontade de Deus, dizendo sim, sempre sim para Ele. Doutora Janaína, a Aliança de Misericórdia, qual carisma? Ela é uma comunidade católica que faz parte de um grupo que o pessoal antigamente chamava e ainda chama de Renovação Carismática Católica, mas que deixou um pouco de ser. Era no início, tem esse nome, as comunidades, mas eles já não têm mais esse carimbo fixo. Eles têm uma missão própria. Qual é o carisma da Aliança de Misericórdia? Pronto, doutor Péricles. O nosso carisma ele é sintetizado no seguinte lema: evangelizar para transformar. Transformar os evangelizados em evangelizadores. Isso inspirado, né, conforme até as palavras que Jesus disse a Santa Faustina, quando ele disse para ela: os maiores pecadores, se acreditarem na minha misericórdia, se tornarão os maiores santos. E é isso que a comunidade ela vive, ela prega, né? É acolher esses que estão sob o olhar da misericórdia de Deus e transformar cada um de nós, né? Que fomos evangelizados pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela compaixão, em evangelizadores. Esse é o nosso carisma. Maravilha, né? Que coisa boa. Mas antes da gente ir para o nosso próximo bloco de apoio cultural, dizer ao pessoal que quem quiser nos ver, estamos ao vivo na live do Facebook. A gente está na live do Facebook. Ah, legal. É só você botar FM Padre Cícero. Você vai lá no Facebook e bota FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Aí você, além de nos ouvir, nos vê na live do Facebook. Está lá conosco a Osana Ribeiro. Bom dia. Bom dia para você também, Osana. Sônia Araújo. Bom dia, Sônia. Nilza Bezerra. Bom dia, Nilza. Feliz ano novo para vocês que nos acompanham na Rádio Padre Cícero e na live do Facebook. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com a doutora Janaína sobre essa missão, né? Que ela assumiu, esse carisma que ela aceitou, né? E que tenta produzir frutos em cima desse carisma que ela recebe da sua comunidade religiosa, que é uma grande família que reúne várias famílias. Tem mais gente entrando aqui na live do Facebook, daqui a pouco eu digo. Quem quiser fazer perguntas para a doutora Janaína,
Telefone é 3512-2000. 3512-2000, telefone. É também o número de WhatsApp, 3512-2000. Sua pergunta pode ser por fone, sua pergunta pode ser escrita, sua pergunta pode ser um áudio para a doutora Janaína responder, porque ela veio aqui para falar e dizer o que ela faz no dia a dia. E o que é que ela faz no dia a dia, doutor Pérez? Ela cuida das pessoas, cuida da vida com saúde e fé. Então, quem estiver precisando de uma palavra para confortar alguma doença ou alguma tribulação, manda sua mensagem que a Janaína vai responder aqui com certeza. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois, a doutora Janaína continua falando de sua vida, sua missão e esse projeto de paz que ela desenvolve nesse mundo enquanto Deus permitir. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. A boa do dia. A boa do dia. O menino que nós recebemos, ele transforma as estruturas. Por isso que receber Jesus no Natal, e esse é o principal presente dessa noite, você pode ter ganhado muitos outros presentes, mas o presente que transforma a sua vida é quando Jesus se instaura de maneira definitiva dentro de você. Esse presente, quando o outro nos oferece esse presente, meu Deus, nós não temos como agradecer, nós não temos como pagar um presente desse. A boa do dia. A boa do dia. Atenção, amigo, amiga da rádio, neste mês de dezembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um kit de artigos católicos da Livraria Nova Aliança. O sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio, editor e Livraria Nova Aliança. Lá você encontra imagens religiosas, livros, bíblias, novenas, material litúrgico, lembrancinhas e uma variedade em artigos religiosos. Praça Monsenhor Joviniano Barreto, Franciscanos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Telefone 2157-6001. WhatsApp 997429683. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. A gratidão é uma virtude que vem do céu. É com essas palavras do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, que agradecemos a cada uma que faz parte da Rádio FM Padre Cícero, pela parceria e partilha neste ano de 2023. Um ano cheio de desafios, mas também de metas cumpridas. Foram diversas coberturas, atividades, mudanças, um ano de repensar e planejar uma nova rota, sempre almejando o melhor para você, que é nosso ouvinte. Quem ajuda uma obra de evangelização também está evangelizando. Você ouvinte que faz parte do Clube de Amigos contribui de forma direta para a nossa sustentação, para levarmos ao ar todos os dias cada um dos nossos programas, cada um dos nossos planejamentos. É você quem nos mantém. Através da sua doação, conseguimos realizar essa comunicação efetiva e afetiva, que educa e evangeliza, como diz o nosso slogan. Para 2024, desejamos mais conquistas e novidades. Desejamos que você, que já faz parte do nosso clube de amigos, continue acreditando em nossa missão e continue nos ajudando a levar ao ar esta programação. Aos nossos voluntários, esperamos contar com vocês neste novo ano, com a mesma empolgação e felicidade de levar aos nossos ouvintes o melhor.
Para os colaboradores da FM Padre Cícero, fica o incentivo e a coragem de fazermos valer mais um ano, com muita garra e determinação. Aos padres e comunidade salesiana, contamos com suas colaborações e auxílio para levarmos em frente nossas metas e melhorias para a emissora. A gestão e toda a equipe de voluntários e funcionários da FM Padre Cícero deseja os melhores votos de uma vida feliz para você e sua família. Feliz Ano Novo! Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Churrascaria Paris, o mais completo e saboroso cardápio do Cariri. Rodízio, self-service no almoço e no jantar, pizzas tradicionais e especiais para o jantar e delivery. A Churrascaria Paris é o melhor local para realizar sua confraternização, aniversário e casamento. Funciona de domingo a domingo na Avenida Leão Sampaio, 5260, no Crajubá. Instagram @Churrascaria Paris. WhatsApp 99807-1759. Churrascaria Paris, churrascaria de verdade. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Eu vou, tu vai, todo mundo vai. Aproveite o saldão da virada na nova loja da Império Móveis e Eletro no centro do Juazeiro. Tem super ofertas com até 50% de desconto e em 24 vezes sem juros no cartão Império. Faça já o seu, é rapidinho e não tem anuidade. A super loja da Império tem entradas pela Rua São Pedro e Praça Padre Cícero. Corra para o saldão da virada Império, todo mundo vai. Império eu vou, tu vai, todo mundo vai, Império. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero, deste domingo, dia do Senhor, 31 de dezembro, dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Em Juazeiro do Norte, Maria Coelho da Silva e Neide Lima dos Santos. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, e o pessoal já entrando em contato. O Cícero diz que esse testemunho é uma bênção para o último dia do ano, para a gente crer nos planos de Deus. E a Elaine Rodrigues, lá da Vila Miragem, né? Elaine está desejando um feliz ano novo para todos que fazem o programa, para mim, obrigado Elaine, para você e sua família e todos da Vila Miragem. Feliz 2024.
tem também um áudio, né? Vamos ouvir o áudio. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, doutora. Eu sintonizei agora há pouco a rádio Padre Cícero e me deparei com esse testemunho maravilhoso, muito relevante dessa doutora. Esse exemplo de superação, mas entendendo que tudo foi mérito de Deus, assim como ela também entendeu e descobriu o caminho para a vida. E nos ensina que é nas quedas que a gente deve reconhecer e sentir vivamente a presença de Deus em nossas vidas, o porquê do que está acontecendo, o porquê das tribulações. Achei muito edificante esse testemunho, principalmente nesse último dia do ano, em que eu passei por tantas tribulações, eu não, mas o mundo todo está passando por tantas tribulações e muitos não reconhecem a grandeza de Deus. Muitos não param para agradecer o lado bom da vida, as coisas maravilhosas que Deus nos proporciona. Dr. Péricles, esse programa seu é encantador, é maravilhoso, é edificante. Então, eu sou muito grata a Deus por escutar esse programa. Sei que o áudio está muito longo, não sei nem se o senhor vai colocar. Mas eu sou apaixonada pela Aliança da Misericórdia. Eu moro no sítio, mas eu gostaria muito, muito de fazer parte dessa família que realmente é uma família voltada para a vida. É uma família que trabalha pelo bem comum da sociedade. O meu abraço, meu desejo de feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo para você, doutor Péricles, para o senhor e sua família e para essa doutora encantadora que eu já me apaixonei. Oi, Luzimar, bom dia. Que maravilha ouvir suas palavras, nada de longo, viu? Palavras necessárias. Assim como tem sido o nosso diálogo, também suas palavras nos edificam, nos fortalecem, né? Porque é confirmação de Deus do que a gente está falando e que está sendo escutado. Olha só, a nossa comunidade, o nosso fundador, ele sempre diz, se não tem um lugar para aquela pessoa, a gente arranja. Então, desde já, seja muito bem acolhida, procure, pode me procurar ou pode nos procurar lá em Barbalha, na Fraternidade, no sítio Bulandeiras, ou lá no Riacho do Meio, nós também temos uma casa, uma casa lá no sítio Riacho do Meio, e nas redes sociais também, né, o Instagram, Aliança de Misericórdia CE, tudo junto, e através também da minha pessoa, né, eu atendo aqui no Juazeiro, nas segundas, terças e sextas-feiras à tarde, ali no SAMI, atendo como clínica médica, e eu posso te dar mais informações também a respeito da comunidade. Muito bem, obrigado também, viu, pelo testemunho em relação ao programa. É o objetivo do programa, a razão de ser vocês escutam, vocês dão retorno e a gente continua produzindo um programa que fale muito sobre prevenção de doenças. E nessas prevenções de doença, que a gente sempre fala da alimentação, fala da atividade física, o doutor Tiago, que é colega da doutora Janaína, ele diz uma frase que eu acho jóia. Ele diz assim, ficou parado, começa a doer. Ninguém pode parar. Parou, doeu. Se parar, dói. Se parar, incha. Se parar, atrofia. Então, a gente não pode parar. Então, a gente fala de exercício, a gente fala de alimentação, a gente fala de um bom sono, a gente fala para evitar os vícios, a gente fala para evitar
loucura de briga, de orgulho bobo, de sair por aí brigando no futebol, na política. A gente fala que não deve se arriscar correndo em moto, correndo em carro, tem que usar cinto de segurança. A gente fala essas coisas. Mas a gente tem que falar também da saúde mental. A gente tem que falar também da fé. Porque, mais do que provado, as pessoas que não têm vício, as pessoas que não se, vamos dizer assim, se expõem a perigos, elas adoecem menos e vivem mais, e vivem com mais qualidade. Elas têm menos frustrações, elas têm mais motivos de louvar a Deus quando elas seguem o plano de Deus. Por isso que esse programa tem que ter essa parte. Por isso que a doutora Janaína está aqui, para falar sobre essas prevenções, entre elas um procedimento salutar, um procedimento saudável, que é o que a gente considera plano de Deus. Uma pessoa vai morrer um dia. Aliás, uma pessoa não, todos vamos morrer. Mas cada pessoa deveria ter um tempo de vida. Deus não coloca um ser humano no mundo para ele morrer bebê, para ele morrer criancinha. Se aconteceu uma morte de criancinha, alguma coisa aconteceu, talvez com participação humana. Tem até um livro de um pediatra, Dr. Jaime, esqueci o sobrenome dele, que ele colocava no prefácio que não era para a criança morrer. Ele colocava no prefácio. Porque as doenças, a não ser aquelas alterações congênitas, que são raras, né? Mas as doenças da infância eram todas controláveis. Não era para uma criança morrer de desidratação, não era para uma criança morrer de uma diarreia, de um vômito, dessas coisas, né? Se aconteceu, alguém falhou. Ou os pais, ou os médicos. Então, a gente tem que ter uma vida completa, que é uma oportunidade que Deus nos dá para fazer o bem. Se uma pessoa faz bobagem, ela pode encurtar esse plano que Deus nos dá de oportunidade para fazer o bem. Doutora Janaína, eu estou sendo egoísta em dizer que esse é o único estilo de vida que uma pessoa pode seguir. Estou sendo prepotente, estou sendo autoritário de dizer que uma pessoa que segue as coisas boas que tem, por exemplo, na Bíblia, é a melhor forma de viver o mundo. Estou errado? Não, de forma alguma, doutor Pérez. Está certíssimo, porque o senhor não lida só com a questão do corpo, né? Da parte orgânica em si. O senhor une esses dois aspectos, né? O corpo, o físico e a saúde mental. Né? E agregado a isso, a gente ainda coloca a saúde espiritual. Exato. Acho que é muito bom a gente ter em mente, em se tratando de doenças, né? E do tema saúde em si, o conceito de saúde hoje, pela OMS, a gente sabe, né? É um estado completo do bem-estar físico, né? Mental e social. Né? E não somente a ausência de doença ou enfermidade como a gente tinha antigamente. A saúde como sendo só a ausência da enfermidade. Hoje a gente lida com esses determinantes de saúde, né? Englobando aí esse bem-estar físico, mental e social. E aí a gente precisa ter em mente esses aspectos, que nós somos corpo, né? Essa estrutura física, osso, pele, órgãos, organismo, biológico, né? Essa estrutura. Isso é o físico. Nós temos a alma, né? É corpo, alma e espírito. Então, o corpo é isso. A alma está relacionado a esse processo da mente e suas emoções, né? Pensamentos, mente e emoções. É o que a gente não vê, mas é o que a gente expressa, né? Não fisicamente, mas emocionalmente, na nossa fala, no nosso comportamento, na nossa integridade, nas nossas escolhas. A gente reflete o que a alma está ali sendo colocada, né? E o espírito, a gente sabe que é dom de Deus, né? A gente recebe esse ruá, que se fala, né? O sopro da vida dada por Deus, através de Deus, né? Esse sopro que é o Espírito.
E, voltando até para a palavra de Deus, né? Lá em Tessalonicenses 5, 23, confirma. Né? Lá diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em outras palavras, ele quer dizer que a gente seja saudável em todos esses aspectos, né? A gente cuida da nossa saúde do corpo, da alma e do espírito. O senhor está certíssimo nisso, né? Unir todos esses aspectos. Carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, né? Paulo Apóstolo, ele era um inimigo, né? Sim. Ele era um judeu muito fiel, e os judeus, eles decepcionaram um pouco com Jesus, porque Jesus foi extremamente humano, né? E eles pensavam que o libertador seria uma pessoa meio político, né? Meio assim, de derrubar os dominadores, né? Uma pessoa assim, violenta, né? Não era aquele filho de carpinteiro que ia resolver os problemas deles, né? Tanto que até hoje eles estão esperando esse libertador, né? Aí vive em guerra. Exatamente. A paz não reina, né? A paz não reina porque não sossega, né? E graças a Deus a gente sossegou. O próprio Jesus disse que se o Israel não aceitasse o Filho de Deus, os outros povos aceitariam, né? E a gente foi, não o povo escolhido, não escolhido pela primeira vez, mas escolhido. Escolhido porque o escolhido pela primeira vez, poucos se converteram, né? Aí quando Paulo se converteu, ele foi, porque ele era letrado, ele estudava, diferente dos 12, né? Dos 11, dos 12 que Jesus escolheu, que eram pessoas simples, né? Trabalhadores, pescadores, né? Aí Paulo era uma pessoa que teve estudo, então ele analisou essa história do corpo, da mente, do espírito, e saiu distribuindo cartas para o povo de Deus, maravilhosas cartas que a gente encontra no Novo Testamento, né? Que faz com que a gente, o Paulo, seja para a gente o apóstolo dos gentios. Gentios é os que não são judeus, né? Somos nós, os cristãos que não são daquela primeira convocação de Deus. Não somos filhos de Abraão, nem de Moisés, nem de Davi, mas somos os filhos de Jesus Cristo, né? Filhos no sentido, na verdade somos irmãos, né? De Jesus, mas filhos no sentido de Jesus ser Deus, né? Então que bom, né? Que tem médicos que não são só, vamos dizer assim, razão, ciência. A ciência, segundo a medicina baseada em evidência científica, a ciência ela é mutável, ninguém é dono da verdade. Uma pessoa dizer que sabe medicina porque aprendeu alguma coisa, ela se perde, porque daqui a uns 10 anos ou 15 anos, tudo aquilo que ele aprendeu pode mudar. Não é? A medicina baseada em evidência muda direto, tanto que eles dizem que a medicina é a ciência da incerteza. Que humilde é o médico que reconhece que não sabe das coisas, porque as coisas são difíceis de serem comprovadas. Só Deus sabe tudo. E graças a Ele. E graças a Ele. Então, o médico, o bom médico, a boa médica, é aquela que sabe de suas limitações e jamais deixa de orar e pedir a Deus para aquele ato humano que faz de médico dar certo. Sim. Quando eu descobri, eu não sabia, não me disseram isso na faculdade de medicina, que aquele R cortado da receituário médico era uma oração grega para os deuses interferir para aquela medicação dar certo. Eu mudei o meu R. O meu R agora é JC, Jesus Cristo. Boa ideia. Não é? Aí os meus alunos dizem, oxe, doutor, todo mundo faz um R, o senhor faz esse enrolado aí eu explico. Quem pergunta, né? Sim. Aí eu explico, eita, legal, eu não sabia dessa. Mas nós somos cristãos acima de sermos médicos, não é isso, doutora Janaína? Sim, somos esses filhos de Deus, né? E a medicina, doutor Péricles, a gente tem muito como missão, né? Quem é cristão
vai agarrar a profissão como sendo missão. Eu costumo, assim, orar antes de atender os meus pacientes. Olha aí. Eu costumo muito, porque eu sei que a graça vem. Se a gente pensar realmente no nosso conhecimento técnico, ele é limitado. Ele é limitado e, como o senhor diz, ele é mutante, assim, uma hora uma coisa dá certo, uma hora a medicação dá certo para isso, na outra hora ela em outro momento, ele já foi prejudicial, foi pior do que, foi mais maléfico do que benéfico. Então, assim, é uma ciência realmente não exata, né? E que se a gente não estiver acompanhando, não estiver ouvindo, não estiver tendo humildade, a gente se perde. E aí eu peço muito a Deus, porque a gente se surpreende com os nossos atendimentos, né? Peço muito a Deus, a cada turno que eu vou fazer atendimento, eu vou lá pedindo para Ele clarear a minha mente, a minha inteligência, facilitar a minha memória. E as coisas vêm. E é tão surpreendente, porque quando a gente usa prontuário, eu gosto muito de anotar tudo, anotar detalhes e anotar coisas que marcam o paciente, né? Para poder, na hora que ele retornar, eu saber, esse paciente falou disso. Não são só aspectos de doença, mas aspectos familiares, sociais, econômicos. Porque, às vezes, o paciente ele procura não por uma doença física. Ele acha que é uma doença física e quando a gente vai ali na investigação, num contato mais próximo, num retorno, a gente vai vendo que tem outros determinantes ali por trás que podem modificar totalmente a nossa conduta, né? Então, peço muito a Deus sempre para clarear isso. E quando eu vou revisar os prontuários, às vezes uma conduta que eu tomei, eu disse, meu Deus, como foi que eu lembrei disso? Se fosse agora, eu não ia lembrar, não. Como é que eu fui pensar nisso? Olha aí. Eu mesmo me avalio e vejo assim, não foi obra de Deus, isso aqui não fui eu. Algumas condutas que eu tomo, assim, e que são condutas assertivas, não é pelo meu conhecimento. Tenho certeza que não é pelo meu conhecimento, é por obra de Deus. E aí, quando os pacientes retornam, doutora, a senhora nem sabe, a senhora salvou a minha vida naquele dia que a senhora me encaminhou. E eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nem eu lembrava o que era que eu tinha feito. Aí, olho lá no prontuário, vejo, disse, já sei, foi minha oração. Olha aí. Foi Deus aqui, foi o Espírito Santo de Deus que conduziu. Agora mesmo, Deus assim, coloca sinais assim muito concretos, né? Agora mesmo, quando eu vinha, o nosso amigo estava lá ao lado da igreja, né? Alberto estava lá ao lado da igreja. Eu passei por lá para perguntar onde era, para confirmar onde era a rádio, né? Aí estava ali umas 5 pessoas, um senhor sentado, e nem imaginei que fosse alguma coisa relacionada a um mal-estar, né? De saúde. E aí, quando eu cheguei, eu só vi a pessoa dizendo, mas se tivesse pelo menos algum médico por aqui, eu disse, não, eu não posso. Eu não posso me omitir, né? Eu tenho que ouvir isso, eu não vou só perguntar onde é a rádio, mas eu tenho que ir além disso, né? Então, eu nem perguntei onde era a rádio, na hora o senhor está sentindo alguma coisa, eu posso ajudar? E aí fui conversar e fui fazendo algumas perguntas. Meu Deus, ainda bem que eu cheguei antes da hora, dá tempo eu dar uma olhadinha nele, escutá-lo, ver o que é que em que eu posso ajudar. E Deus é tão maravilhoso, né, que Ele providencia assim as coisas e torna concreto na vida da gente o que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Então, como o senhor disse no começo, o seu programa Dicas de Saúde, ele é uma mistura, né, essa mistura do cuidado, da prevenção, da promoção, do cuidado com a saúde e, ao mesmo tempo, ligados a esse aspecto cristão. Até porque o nosso corpo é habitat de Deus, né? A nossa vida... Não dá para separar, né? Não dá para separar. É só depois da morte que não fica dá pra a alma separar. e sai o corpo. Então, para quem é cristão, sabe, a vida é o maior presente de Deus, é dom de Deus. E nós habitamos, nós somos esse habitat dele, né? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. E quando eu passei, aí deu tempo de fazer tudo. E ao final eu disse, não, agora eu vou perguntar onde é a rádio. E deu tudo certo. Meu anjo veio, me acompanhou, me disse como era que era para fazer, onde era que era para estacionar. E aí ele faz tudo assim de uma maneira muito perfeita. O que é que a gente precisa? Estar atento. Né? E realmente precisa ressignificar a vida, principalmente nos momentos, né, mais escuros, nos momentos mais desertos, nas nossas tribulações, porque se a gente não se ressignifica, a gente vai viver, como eu pensei, né,
Quando o Ronesson adoeceu, eu disse, meu Deus do céu, não é só Ronesson que vai morrer, nós vamos morrer junto com Ronesson. Naquela primeira semana, foi um cinza que deu, sabe? A vida parecia não ter mais cor. Exato. E eu me lembro, assim, momentos, né, disso, eu digo, meu Deus, como é que eu vou levar isso? Como é que eu vou conduzir isso com ele? Como é que eu vou conduzir isso com meus filhos, com a nossa família? E eu sei que nós vamos viver uma morte aí familiar. Aí Deus vem, né? Eu disse, não, Deus, então... Aí eu apelei, né? Eu disse, Deus, olhe, me ajude. Se o Senhor me ajudar, eu prometo que eu estou à disposição. E aí ele veio com tudo, né? Com tudo, assim, abundantemente de todas as formas mesmo. E nos soergueu, né? E eu pensei, não, eu não posso... Depois que ele faleceu, eu disse, eu tenho duas escolhas. Ou eu viver a nossa vida com propósito, né, de família, continuando com os meus filhos, o meu propósito de vida, e cada um filho com o seu propósito de vida, ou nós vivemos um luto eterno. Se eu fosse olhar para a nossa vida como nós éramos antes, né, como família, com os sonhos que tínhamos, com tudo que tínhamos, com tudo que nós fomos agraciados, eu ia ficar lamentando. Meu Deus, por que o Senhor fez isso? Porque a gente não merecia. E aí vinham as questões, as interrogações, as não justificativas, e eu deixei isso de lado, né? A gente deixou isso de lado no processo da doença, e depois disso, digo, não, nós vamos viver daqui para frente. O que foi bom foi para agradecer. O que passou foi para agradecer. Graças a Deus, nós tivemos tudo isso com Ele. E sem Ele, nós vamos permanecer em Cristo, né? E aí nós resolvemos não viver esse luto eterno. O que muitos ainda, né, quando não conseguem lidar com esse processo de morte, de perda, que tem, sobretudo, apego à vida, passam a viver. Quantas pessoas não vivem luto eterno? Depressão, né? Reacional pro resto da vida. Exatamente. Porque não aceita o que aconteceu, né? Não aceita o plano de Deus. É verdade. A Cícera Dantas, do Sítio Ferradura, está desejando a todos um feliz ano novo. Para você também e todos do Sítio Ferradura, todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Essas empresas ajudam em nossa missão. JZ Locações e Turismo. Aluguel de veículos para viagens locais e excursões interestaduais. Contamos com uma frota de ônibus equipados e motoristas capacitados prontos para prestar os melhores serviços. Entre em contato pelos números DDD 88 99908 4607 e DDD 88 99603 3903. Organização Josué Gonçalves. JZ Locações e Turismo. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Trabalhamos com pães para hamburgueria, bolachas, pães integrais, bolos caseiros e confeitados, biscoitos, sobremesas, kit festa, docinhos personalizados, salgados em geral e para eventos. Qualidade e sabor é na Pão Nobre. Avenida Castelo Branco, 3426, Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga, Juazeiro do Norte. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. WhatsApp, 99937 2058, 99937 2058. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista.
Um novo conceito de tratamento de feridas, curativos e pequenas cirurgias chegou ao Cariri. Tudo o que você precisa para a cicatrização de feridas, curativos, pé diabético, debridamento cirúrgico, avaliação vascular e muito mais. Curativar, uma clínica de acompanhamento multidisciplinar. Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, no Central Parque, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Telefone 99338-1625. 99338-1625. Curativar. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje é dia da Sagrada Família e daqui a pouco, 9 horas, a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus será transmitida pela sua FM Padre Cícero. Pois é, estou conversando, desejando a todos um feliz 2024. Hoje é o último dia, 31 de dezembro. Doutora Janaína Carol, as pessoas, talvez de uma forma até um pouco, vamos dizer assim, supersticiosa, tem como o ano novo uma nova etapa, uma coisa diferente. Acabou o ano hoje, ponto final. Então amanhã será tudo diferente nesse ano novo. Se por um lado parece superstição, mas por outro lado a gente tem que aproveitar esse anseio de mudança, né? Essa vontade de melhorar, de mudar, para as coisas darem certos. Aquelas que estão sofrendo, seja problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais, enfim. Qual a mensagem que a doutora Janaína quer passar para essas pessoas que fazem essa divisão de hoje ser o último dia, ponto final, e amanhã ser uma nova vida? O que você diria para essas pessoas que estão passando por problema, mas que vê com esperança o dia de amanhã, que é um ano novo? Sim, e a gente tem até uma diferença, a gente como cristão, a gente entende, né, que há uma diferença entre o ano civil e o ano litúrgico, né? Nós já estamos começando o ano litúrgico, né? Desde o tempo do Advento, do Advento, né? E agora que nós vamos aí passar por uma passagem de ano, numericamente falando, né? Que é o ano civil. Mas a nossa mudança, ela não precisa esperar um tempo, né? A gente não precisa esperar um romper de ano. A nossa mudança, ela precisa ser diária, assim como precisa ser a nossa conversão, né? Eu me converti um dia, mas eu passo pela conversão todos os dias, né? Todos os dias a gente tem aquele espinhozinho que nos leva a pecar, nos leva a não amar o próximo como deveríamos, a não amar a Deus como deveríamos, e a gente perde a oportunidade. Esperar pelo dia de amanhã, esperar por um ano novo, esperar por uma roupa nova, esperar por uma festa, esperar por uma comemoração. A gente perde a oportunidade. E aí, doutor Péricles, falando como profissional, sabe, nesses últimos 4 anos, existiu uma mudança no meu comportamento de assistir aos meus pacientes, de atender aos meus pacientes. Como o senhor me conheceu, né, na época da residência, já médica, trilhando aí o caminho da clínica médica, nós sempre fomos, né, responsáveis,
comprometidos com aquilo que nos era dado, né? Estudiosos. E nos meus atendimentos, eu sempre procurei ser realmente assim, essa pessoa, esse profissional mais empático, mais acolhedor, mais paciente, da escuta, do exame físico, sabe? Do ouvir e de muitas vezes obter o diagnóstico, a suspeita diagnóstica, a investigação através do próprio paciente, né? O paciente, ele nos dá dicas, assim, ele nos dá todo o caminho para a nossa investigação. Se a gente não tem aquele tempo disponível, se a gente não tem aquela paciência, a escuta, a empatia por aquele paciente, a gente não vai chegar a um fim, né? Fica difícil a gente concluir aquele diagnóstico e ser realmente resolutivo. E eu via sempre meus pacientes como alguém meu, como um ente, né? Como um pai, como um filho, como uma mãe, como um amigo. E aí a gente trata melhor, né? Quando a gente vê. E eu sempre procurava isso, fosse do primeiro ao último paciente, estivesse ali no cansaço do dia, do mês, do final da semana, mas procurava sempre ver isso para mim também, para que eu pudesse também ter mais disposição em atender e ser resolutiva. Só que nesses 4 anos eu passei a ter uma visão um pouco diferenciada disso, sabe? E eu acho que isso fez assim uma mudança muito grande na minha vida profissional, na minha assistência. E, inclusive, eu acho que trouxe muito mais melhores resultados. A gente vê isso com os retornos, né, dos pacientes. E aí, como foi essa mudança? Eu passei a contemplar a face de Deus. Oh, beleza. Em cada paciente. Maravilha. Como o próprio Jesus falou, né? Quando você dá a quem está em fome, mata a sede de quem tem sede, visita quem está preso, né? Veste quem está com frio, né? Você está fazendo a ele, né? Então, os nossos pacientes é uma oportunidade de exercitar essa ordem divina, né? E isso até me emociona, assim, porque é real, sabe? É muito real. Às vezes, naquele último paciente, onde eu não aguento mais, onde eu estou cansada, ele vem e pede socorro. E eu posso ajudar. E eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu não posso. Já pensou? A gente está aqui numa espera, né? A gente está numa espera. E, de repente, se ele vem através das pessoas, né? Através dos menos favorecidos, através dos que a gente nem acredita onde ele possa estar, como vai ser? Depois nós vamos ser cobrados, né, por isso. Com certeza. Né? No seu atendimento que você falou que é saúde comunitária e de família, então vocês têm uma equipe, vai nas residências. Então, aquela doença ou aquele problema do paciente, vocês têm uma visão global, vocês têm uma visão de onde ele mora, onde ela mora, uma visão de quem convive, ou seja, expande as possibilidades porque você conhece a família inteira. Sim. Isso é muito importante para a conduta médica, né? Sim, sim. A gente, na atenção básica, né, em se tratando de medicina de família e comunidade, a gente tem um território de abrangência, né? A gente tem, aliás, aquela área delimitada onde a gente presta assistência, e tanto presta assistência no consultório, lá ali no postinho de saúde, através da equipe, e aí nós, na equipe, geralmente temos, basicamente temos, né, o médico, o enfermeiro, o dentista, os técnicos de enfermagem, os atendentes, o pessoal do administrativo, da limpeza, e todos trabalham realmente em equipe, né? Porque a mensagem é exatamente essa, não é só o atendimento individual, mas o atendimento familiar, o atendimento ali da família dentro da comunidade e da comunidade dentro do município. E é muito interessante, sabe, doutor Péricles, quando a gente
passa por esse processo de experiência de tempo, né, de afinidade, de criação de vínculos, como nós realmente somos resolutivos aí na atenção básica em, como diz a literatura, né, entre 80% a 90%. Porque a gente tem essa visão do paciente no todo dele mesmo, né, propriamente, e dele dentro do contexto familiar. É muito interessante. Já tive casos, por exemplo, de conhecer a família, acompanhar ali um paciente que tem doença crônica, e ele ia a óbito no final de semana, e entrarem em contato comigo, e a declaração de óbito, ela passar a ser feita por um outro colega que está lá no hospital, mas que não conhece o caso, e aí a gente discute e estabelece ali a informação, né? Então, ela vai muito além ali só do dia a dia, do nosso atendimento ali na unidade, do que é esse contato pessoal, médico-paciente. Vai muito além. Esse cuidado da atenção básica é um cuidado assim muito, muito abrangente, sabe? Legal. Olha, tá chegando, doutora Janaína, diversas mensagens. Tem até um áudio, né? Gilda Marques, de Vaz Alegre, disse que o marido morreu. Em seguida, a esposa morreu também. O coração dela não aguentou a dor, angústia e tristeza. É uma coisa que a gente, infelizmente, escuta às vezes acontecer, né? Mas Deus, às vezes, dá força para que o viúvo ou a viúva continue sua missão, como aconteceu com você, né? Sim. É uma pena, a gente lamenta muito. A Lúcia Rocha, ela deseja feliz ano novo para você também, Lúcia. Obrigada. Gilda Marques, ela também deseja feliz ano novo para o Dr. Pérez e a doutora Janaína e todos os médicos que já passaram por essa Rádio FM. Padre Cício, obrigado, Gilda. Obrigada. Lígia Soares, excelente programa, feliz e próximo ano 2024 para você também. Socorro Ribeiro diz, bom dia, saúde e sabedoria, muita felicidade 2004 a todos nós, amém. Amém, Socorro. A Rosinha, ela do áudio, né? Não? É outra pessoa, né? A Rosinha diz, amo este programa, doutor Peço, doutora Janaína, um feliz ano novo. Sou Roseli e escuto seu programa todos os domingos. Obrigado, Roseli. Muito obrigada, Roseli. Já a Socorro, ela diz, bom dia, doutor Peço, bom dia, doutora Janaína, sempre escuto esse programa maravilhoso, muito grata pelas orientações. Feliz ano novo para todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Sou ouvinte de sempre. Socorro, sítio Terra Dura, Missão Velha. Amém, para você também, Socorro. Vamos ouvir então o áudio? Bom dia, doutor Pérez, sou Socorro aqui de Crato. Um feliz ano novo para vocês todos aí da rádio. Obrigado, Socorro. Tem outro áudio? Não. Então, doutora Janaína, o que dizer mais a uma pessoa que sofre? Seja sofre porque está doente ou porque está passando algum problema, a vida da pessoa considera que não está boa, porque teve uma perda, a sua perda foi do esposo, a perda de outra pessoa pode ser do pai, da mãe, né? Às vezes até de um filho, que dói pra caramba também. Tudo dói, né? Toda perda dói. Às vezes é a perda de um emprego, às vezes é a perda de um romance, né? De os que são solteiros, né? Acaba um namoro, aí aquela perda. O que dizer para uma pessoa que perdeu algo tão valioso para continuar vivendo com esperança? Então, quando a gente perde, principalmente quando perde o que é bom, né, o que se considera bom, a gente sofre, né? Não tem como não sofrer. Exato. Mas a dica que eu dou é que não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Porque senão leva a gente realmente a uma limitação, a uma dificuldade de superar. Muitas vezes a gente está ali tão abatido, tão comovido, tão sacrificado, que não tem forças físicas próprias. E aí a primeira dica seria procurar a Deus.
procurar dialogar com Deus, procurar esse encontro, seja aí no seu íntimo, seja aí no seu coração, ou, mais que tudo, procurar aqueles que estão ali como padres, como missionários, como irmãos leigos na igreja, para que eles possam também ser instrumentos de Deus na sua vida. A gente sabe que Deus muitas vezes fala com a gente e a gente não entende, a gente não reconhece, e no desespero, né, no sofrimento, aí é que é complicado a gente ouvir a voz de Deus e entender. Muitas vezes o nosso humano fala mais alto e faz mais questionar, lamentar, murmurar, e incompreender, e não sai dali, não sai. E não consegue escutar a voz de Deus. E aí Deus é tão maravilhoso, tão perfeito nas suas atitudes, né? Que aí Ele coloca pessoas, coloca situações, e aí você está atento. Não sofra sozinho. Esteja atento, tente ouvir a voz de Deus, tente entender o que Deus tem preparado nesse momento assim de maior tribulação, de maior tristeza, de maior angústia. E se você não consegue ouvir a voz de Deus ou entender o que é que Ele tem para te dizer, procure. Procure uma ajuda espiritual, né? Procure a igreja, procure quem está ali que pode lhe ajudar de uma forma mais direta, que com certeza Ele não vai deixar faltar. Ah, não. Né? Deus nos ama infinitamente, como se a gente só fosse uma pessoa no mundo. É isso que eu sinto. Nossos nomes estão na palma da mão dele, escrito, né? Graças a Deus. Chamou cada um pelo seu nome, né? Pelo seu nome. Tem mais um áudio, mas antes, olha quem está aqui. Uma pessoa que lhe admira muito. Um forte abraço para essa pessoa maravilhosa que é a doutora Janaína. A admiração só aumenta. Quem fala? Doutora Regilânia Dantas. Ai, doutor Péricles. Estávamos falando de você, viu, Regilânia? Que você nos ajudou a fazer esses programas especiais no final do ano. Regi, contamos com sua presença aqui também, viu? Tem que vir. Tem que vir, precisa vir, viu? Dá o seu testemunho também de vida profissional, missionária. Nós formamos duplas lá no SAMI. Pronto, essa comunidade do SAMI que vocês atendem é abençoada pela Aliança de Misericórdia e Shalom. Pois é, tá vendo aí? Amém. Vamos ouvir o áudio? Bom dia, doutor Pérez. Eu também não perco o seu programa, viu? Eu amo. Parabéns, doutora. Menino Jesus abençoe todos vocês. Obrigado, Dona Maria Macena. Feliz 2024. Amém. Continue sendo nosso ouvinte. Amém, Dona Maria Macena. Que Deus te abençoe também. Lhe conceda muita saúde, muita paz. Eu antigamente andava com um papelzinho, porque o pessoal dizia, não fala meu nome, eu escuto seu programa e você não diz meu nome, não me manda um alô. Aí eu escrevia num pedaço de papel, aí quando chegava em casa, que esquecia de tirar, aí lavava, acabava o papel. Eu não ando com a agenda, né? Aí eu deixo de mandar a luz para as pessoas que pedem, mas... Faz de conta que eu estou lembrando de você, viu? Um feliz 2024 para todos que pedem lembrança aqui na Rádio Padre Cícero. Doutora Janaína, o programa está chegando ao seu final e eu quero agradecer por você ter vindo, por você ter dado seu testemunho. Testemunho sensível, emotivo, mas um testemunho de vida e de alegria. Parabéns pela sua família. Seus filhos, a mais velha tem quantos anos? Vai completar amanhã 17 anos. 17 anos, olha aí, daqui a pouco já vai para a história de vestibular, tudo, né? O que você dizer para as famílias? Não precisa nem ser a família como a sua, que teve uma grande perda, mas a família que é, vamos dizer assim, agredida por esse mundo atual de tanta tecnologia, de tantos celulares, TVs, aparelhos que distanciam as pessoas, que já não se sentam mais à mesa para fazer uma refeição em família. O que falar para essa família dos dias de hoje, essa família moderna
que tem fortes reações contrárias à união familiar. Fora a nossa vida, né, a nossa família é outro bem maior que Deus nos concede, né? E ela precisa realmente ser preservada, ser cuidada, ser protegida de tudo o que vem a nos abater, a nos atingir. E eu acho que a aproximação, a intimidade, a escuta, o diálogo, tudo isso é primordial. Né? Você conhecer os seus filhos, você ouvir os seus filhos, você estar atento a sinais, a comportamentos, é essencial. E isso traz uma prevenção, de todos os males que podem hoje o mundo atingir. Não tenho dúvida, sabe, doutor Péricles, que esse contato, essa intimidade que a gente tem com a nossa família, primar pelos princípios, né, da boa educação cristã, do bom comportamento familiar, a convivência, primar pelos detalhes assim, das refeições juntas, dos passeios juntos, seja ele numa pracinha, seja ele no maior resort, seja ele ali na calçada, mas primar por isso, sabe? Evitar os isolamentos, evitar as indiferenças, ter paciência, ter tolerância, ter amabilidade. É importante demais e essa intimidade que a gente tem com os nossos filhos, levando em conta a individualidade também, que a gente sabe, eu tenho 4 filhos e eu sei que cada um é diferente do outro, às vezes eu tenho um momento só com um, às vezes eu tenho um momento só com outro, tenho momentos de reflexão também, de correções, de correção individual ali em particular, de correção coletiva, de respeito ao próximo, de amor ao próximo e de ser palavra viva, né? Palavra de Deus viva, dentro da nossa casa, com aqueles que trabalham com a gente, dentro do nosso trabalho, na rua, seja lá onde for, mas que a gente possa ser espelho, numa condição financeira melhor que tenha ou numa condição financeira mais frágil, isso não foge, sabe? Isso é inerente. A gente vê famílias tradicionais, famílias de poder aquisitivo grande e que estão fracassadas, né? E a gente vê famílias com toda a humildade, com toda a simplicidade e que ali crescem frutos espirituais perfeitos, né? E você diz, meu Deus, de onde saiu? Né? Como pôde sair um fruto assim? Mas é isso, é primar pelos princípios, né? Pelos princípios cristãos, pelos princípios de uma boa educação e a gente ser esse reflexo. Você é mãe e pai desde a partida do seu esposo. Muitas mulheres é mãe e pai mesmo com o pai vivo, mas que é separada, né? É uma experiência e tanto, né? Ser mãe e pai, ninguém quer isso para ninguém, mas muitos vivem isso, né? Muitas vivem isso, né? E assim, a gente consegue, mesmo numa ausência, né, seja por uma morte, né, uma ausência por morte, uma ausência por separação, é lógico que uma separação, quando ela é natural, quando ela vem ali por desígnios e propósitos, né, de Deus, é mais compreensível, né? É menos... É até saudável. É saudável, é natural. Quando há uma ruptura traumática, acredito que seja bem mais difícil, né, lidar com isso. Mas é exercer o seu papel. Cada um exercer o seu papel. Né? O seu papel de maternidade, o seu papel de mãe, o seu papel de filha, o seu papel profissional e de ser humano. Né? Que Deus nos criou para sermos bons. Né? Deus nos criou para sermos bons.
Obrigado, doutora Janaína Carol Ferreira. Raquel Ferreira, o senhor está lembrando de Carol. Carol viu? que falou. Janaína Raquel Ferreira Gomes. De Souza, que ainda tem um. Ainda Souza tem um de de Souza Ronesson, que. Não... Ah, por causa de Ronesson, né? é. E eu conto com você, viu? Futuramente, nós temos vários programas desses especiais que a gente tenta unir, né? A saúde e a fé, que é uma coisa só, né? Na vida de uma pessoa. A pessoa não pode viver só querendo saúde, ou só querendo viver dentro, por exemplo, da igreja. A gente não pode adorar Jesus na Eucaristia, a gente não pode adorá-lo o dia todo. Sim. Porque ele quer que a gente viva, né? Sim. A gente faça a missão. Mas a gente precisa da adoração para nos fortalecer. Então, obrigado por ser essa mulher que nos fortalece com seu testemunho. Muito obrigada também, doutor Péricles. Muito obrigada aos meninos que estão conosco aqui. O Roberto e o Carlos Eduardo. Que me receberam assim com acolhida muito calorosa, muito feliz, apesar de ser um domingo de manhã, despertando cedo, mas estão aqui conosco, né? E é esse equilíbrio que a gente precisa ter, né? Essa é outra mensagem também que precisa ser dita, como o senhor colocou aí. A gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida. Não descompensar, nem estimar algumas coisas, né? Seja mundanas, seja espirituais, a gente precisa manter sempre esse equilíbrio. É isso aí, doutora Janaína, obrigado Roberto, Carlos Eduardo, você ouvinte. Se Deus permitir, próximo domingo, Dicas de Saúde, vai ser sobre o Domingo Branco. Aliás, Janeiro Branco. Janeiro Branco, o mês todo de janeiro, sobre saúde. É um mês em que a cor é branca e não tem aquela história do vermelho de câncer de mama, do rosa, do azul do câncer de... Não, é sobre saúde. Então, próximo domingo, se Deus permitir, vamos falar de saúde aqui com o psicólogo Dr. Jair Rodrigues, né? Que é doutor em Bíblia. Sim. Dr. Jair Rodrigues é doutor em Bíblia. É isso aí, pessoal. Vocês vão ficar agora com a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero. Feliz 2024 para todos! Amém!